motivo de muita alegria mais uma vez poder participar deste culto, desse evento, celebrando ao Senhor que é digno de toda honra e de toda glória. Quero louvar a Deus mais uma vez ao pastor. Deus abençoe, obrigado pela confiança. A irmã Tássila, que nos fez o convite. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Um prazer conhecer vocês. A minha palavra é de gratidão. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, convido você a abri-la. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 2. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 2. Enquanto você encontra aí, no final do culto, como ontem, eu estarei ali embaixo com alguns alfajós. Você que puder abençoar a minha casa, a minha família. Alfajor, para quem não sabe, eu bolinho como se fosse um continente. Eu tenho 5 sabores, eu acho que eu tenho uns 40 lá. Se cada um levar um, dá certo. Fica tranquilo que se você não me achar, eu te encontro. Deus te abençoe. Sabe, você estará plantando uma semente na minha casa. Cantares capítulo 2, verso 2. O texto nos diz assim: qual o lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Qual o lírio entre os espinhos, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, nos achegamos à tua presença mais uma vez. A tua noiva tem fome do pão que somente o Senhor pode nos oferecer. Fale conosco mais uma vez pelo poder da tua palavra. Trabalhe, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, que cadeias sejam quebradas nessa noite. E tudo aquilo que tem paralisado os teus filhos, ó Deus, de alcançarem os teus propósitos, que nessa noite seja desfeito pelo poder da tua palavra. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, para curar, batizar, renovar e nos encher com a tua presença. O que nós desejamos, ó Pai, é ouvir a tua voz e sermos inundados pela tua glória. Se necessário for, coloque anjos de guerra para guerrear em favor da tua igreja, mas que os teus propósitos se materializem no nosso meio. Que nenhum demônio, que nenhum principado, que nenhuma potestade venha impedir o trabalhar do Senhor no nosso meio. Nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito de confusão, e que enquanto a tua palavra for pregada, que teu espírito trabalhe, ó Pai, nos corredores mais escuros da nossa alma, trazendo luz ao nosso entendimento, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós sejamos transformados de glória em glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Cântico dos Cânticos é uma expressão hebraica que denota excelência. Quando dizemos que Cristo é Rei dos Reis, estamos falando que Cristo é Rei sobre todos os reis. Por isso, Cântico de Salomão não é chamado apenas de cântico, mas Cântico dos Cânticos, porque este é um cântico por excelência. Esse livro é digno desse título por ser um belo exemplo de poesia hebraica, em seu mais alto estilo de metáfora e arranjo, pois esse livro retrata a relação do noivo e da noiva, de Cristo e sua igreja, mostrando para nós a beleza e a excelência da igreja, que é reflexo da beleza e da excelência de Cristo. Aqui nesse texto estão tecidos profecia, história e vida espiritual, divinamente tecidos em um manto simbólico de beleza incomparável. A tradição atribui a Salomão a autoria de 3 livros no Antigo Testamento: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ele escreve Eclesiastes na sua velhice, Provérbios na sua meia-idade e Cantares na sua juventude. Cada um desses livros nos revela uma faceta, uma fase da vida deste grande rei,
Pois em Cantares temos um Salomão no ápice da sua juventude, apaixonado por uma mulher chamada Sulamita. Em Provérbios temos Salomão na sua meia-idade, no auge da sua sabedoria. Em Eclesiastes temos um Salomão velho. A tradição judaica assemelha esses 3 livros escritos pelo sábio rei Salomão às 3 divisórias do tabernáculo. Na mentalidade judaica, Provérbios representa o átrio, Eclesiastes o lugar santo e Cantares o santo dos santos. Cantares se trata de uma poesia lírica. O que é uma poesia lírica? É uma poesia cujo autor expressa a sua subjetividade, as suas emoções, a sua visão, a sua vontade. Um sábio rabino judeu chamado Akiba escreveu uma famosa frase que é a seguinte: é que em todo o mundo não houve dia que se comparasse ao dia que Cantares de Salomão foi entregue à nação de Israel. E ele continua dizendo: todos os escritos são santos, mas Cantares é santíssimo. Mark Twain, na mesma perspectiva, nos escreve que aquele que deseja debruçar-se sobre o livro de Cantares, aquele que deseja mergulhar neste livro, esse deve fazer como Moisés: tirar a sandália dos seus pés, porque a terra que vai pisar é uma terra santa. Este livro retrata o amor do amado para com a amada, e o amor da amada para com o seu amado. Há pelo menos, dentro da hermenêutica bíblica, 4 principais formas de se interpretar o livro de Cantares. E um desses métodos se chama método alegórico. Dentro do método alegórico nós temos 2 perspectivas. A primeira é a perspectiva histórica. E dentro dessa perspectiva, ou dessa análise histórica, aqui no texto, Salomão representa a pessoa de Yahvé e a Sulamita representa a nação de Israel. A segunda perspectiva é a perspectiva profética. E dentro dessa perspectiva profética, dentro dessa análise profética, aqui no texto, Salomão representa Cristo e Sulamita representa a igreja. E nós caminharemos nessa direção nessa noite. Salomão, para nós, aqui dentro desse texto, representará a pessoa de Cristo, e a Sulamita representa a igreja. Cantares capítulo 2, verso 2. Salomão está em um dos seus jardins e observa que no meio ou em uma localidade desse jardim crescem espinhos. Mas o que chama a atenção do sábio rei Salomão não são os espinhos, mas é o lírio que cresce em meio aos espinhos. O que é esse lírio? O lírio é uma pequena flor branca com a linha tracejada roxa brilhante no meio dela. Esse lírio se destaca pela sua beleza e pelo perfume que carrega. Mas o que chama a atenção do sábio rei Salomão não é a beleza do lírio, não é o perfume do lírio, mas é a geografia onde esse lírio cresce. O lírio cresce em meio aos espinhos. Os espinhos não foram capazes de anular o crescimento do lírio. O lírio não depende de ambiente favorável, de geografia favorável para desenvolver o seu crescimento. Eu pergunto e você responde: espinho incomoda sim ou não? Espinho machuca sim ou não? Espinho fere sim ou não? Tem gente que só de olhar para o espinho desiste. Tem gente que por causa de um espinho está desistindo do casamento. Tem gente que por causa de um espinho está desistindo da chamada. Tem gente que por causa de um espinho está abandonando a cruz. Mas o lírio, ele tem a capacidade de olhar para o espinho e entender que durante o processo do crescimento ele pode sangrar. Os espinhos podem arrancar lágrimas dos seus olhos, mas ele tem a capacidade de olhar para o espinho e dizer: você não vai me impedir de crescer. Aquilo que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, é tão poderoso que não tem espinho capaz de anular aquilo que Deus projetou para a tua casa. O espinho ou o lírio só conhece a realidade do espinho quando ele deixa de ser semente.
quando você deixa de ser semente. Você já observou que tem gente que não se conforma, que não aceita o crescimento de ninguém? Porque gente espinhosa é assim. Eles não conseguem se alegrar com o crescimento e o desenvolvimento do outro. Quando Caim percebeu que a oferta de Abel era melhor do que a dele, ao invés de Caim elevar o nível da oferta, ele desejou no seu coração matar quem tinha uma oferta melhor. Saul trouxe Davi para dentro do palácio. Davi guerreava as mesmas guerras que Saul, fazia parte do mesmo exército. Mas quando Saul percebeu que no cântico das mulheres Davi estava ficando mais famoso que ele, no seu coração Saul projetou matar Davi. E porque Davi não matou Saul, não teve oportunidade. Porque quem ali entende, eu não preciso matar nem ferir ninguém para me assentar na cadeira que Deus tem projetada. À medida que esse lírio cresce, os espinhos arranham as suas pétalas e rasgam o seu caule. Eu não posso olhar para esse texto como olhar superficial. Eu não posso admirar o lírio apenas pelo seu crescimento, ignorando as marcas que ele carrega. Porque se eu ignoro as marcas que o lírio carrega, eu posso julgar que o seu crescimento foi obra do acaso ou até mesmo por sorte. Só que cada marca que o lírio carrega é um espinho que ele venceu. Eu vou de novo. Cada marca que nós carregamos são espinhos que nós vencemos. As nossas marcas não são sinônimos de vergonha. Se as suas marcas pudessem falar aqui nessa noite, eu tenho certeza que elas gritariam: eu venci. Venci o que, pregador? Venci o luto, venci a perda, venci o descrédito, venci o abandono, venci a dificuldade financeira, venci a ausência de paternidade. Eu venci! Ao escrever nas Gálatas vai dizer: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A palavra marcas usada por Paulo aqui é estigmata. E estigmata etimologicamente se refere a marcas que credenciam a autoridade. O que Paulo estava dizendo era: as marcas que eu carrego não revelam a minha fraqueza, mas revelam a autoridade de Deus sobre a minha vida. As marcas que nós carregamos não são sinônimos de fraqueza, mas revelam a autoridade de Deus sobre nós. A autoridade de um homem de Deus não está no tom da sua voz. A autoridade do ministro de louvor não está nas altas notas que ele alcança. A autoridade de um homem não está na quantidade de seguidores que ele tem nas redes sociais. A autoridade de um homem e de uma mulher de Deus estão nas marcas que nós carregamos. Eu conheço gente que domina a igreja hebraica e aramaica que não tem autoridade nenhuma. Eu conheço gente que domina todos os fundamentos da teologia e não tem autoridade nenhuma. Se você perguntar para um juiz se ele tem autoridade, eu tenho certeza que ele dirá a você: olhe para os diplomas que eu tenho pendurado do alto da minha parede, ali você verá a minha autoridade. Se você perguntar para um policial se ele tem autoridade, ele dirá a você: olhe para a farda que eu uso e você verá a minha autoridade. Se você for em Brasília e perguntar ao ministro do STF se ele tem autoridade, ele dirá a você: olhe para a cadeira que eu me assento e
marcas e cicatrizes que você carrega não são sinônimos de abandono de Deus. Não, Deus não virou as costas para você, mas Deus permitiu a ferida para que dessa ferida a autoridade dele repousasse sobre a sua cabeça. Tem alguém olhando para a fase que você está passando e dizendo: eu quero ver até quando ela vai aguentar esse processo, eu quero ver até quando ele vai aguentar essas dores. Só que o que eles não sabem é que depois desse processo Deus te levantará com mais autoridade. Você canta com mais autoridade, prega com mais autoridade, profetiza com mais autoridade. Deus te fará romper em meio às dores da sua alma. Essas marcas não vão te parar, essas marcas não anulam a promessa. É Deus dizendo: aguenta o processo, aguenta a dor, porque vai abrir caminho no meio do deserto. Eu vou abrir uma porta nova, eu vou fazer algo novo. O Evangelho escrito por Mateus capítulo 13. Jesus vai contar a parábola do semeador. E Jesus vai dizer: eis que o semeador saiu a semear. A sua primeira semente caiu à beira do caminho, foi pisada pelos homens e por isso não pôde crescer. A segunda semente caiu entre as pedras. Ela começou a crescer, mas porque a sua raiz não era profunda, logo ela secou e morreu. A terceira semente desse semeador caiu entre os espinhos, muita gente para pouco barulho, caiu entre os. Aí Jesus vai dizer que crescendo os espinhos sufocaram a semente e a semente morreu. Jesus está nos ensinando um princípio básico aqui no texto, sem dar profundidade a ele. Existem sementes que não resistem ao solo espinhoso. O espinho mata, o espinho sufoca, o espinho rouba o seu potencial de crescimento. Só que olhando para esse texto, Salomão está mostrando para mim, mostrando para você, uma semente que o espinho não pode matar, uma semente que o espinho não pode sufocar, uma semente que o espinho não pode roubar o seu poder de crescimento. Que semente é essa, pregador? É a semente do lírio. É essa semente que a igreja é. A igreja é a semente do lírio. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, você vai entender que Cristo planta a semente da igreja em um solo espinhoso, um solo de dor e de sofrimento. Estevão foi morto apedrejado, Tiago morto à espada, Pedro lançado em uma prisão, João lançado em uma ilha chamada Pátios. O diabo levantou o imperador atrás de imperador para tentar parar a igreja, mas quanto mais espinho o diabo usava, mais Deus fazia a igreja crescer. Tenta para levantar a mão e receber essa palavra. Quanto mais espinho o diabo usar para te parar, mais Deus te fará crescer, Deus te fará romper. Se prepare para viver o ano da expansão na tua casa. Se prepare para ver a tua família crescer, a tua empresa crescer, o seu ministério crescer. Deus te fará crescer em meio aos espinhos. Vai chorando, mas crescendo, sangrando, mas crescendo, caído, mas crescendo, abandonado, mas crescendo. Glória, Deus te fará crescer. O lírio é uma flor que se destaca pela sua beleza. E a beleza do lírio, eu gosto de chamar de essência do lado de fora. Porque apesar de crescer em meio aos espinhos, em nada, o lírio se parece com o espinho.
Quem olha para o espinho sabe que ele é espinho, e quem olha para o lírio sabe que ele é lírio. Porque a geografia que o lírio cresce não é capaz de alterar a sua essência ou a sua identidade externa. Só que o lírio não tem apenas a essência do lado de fora. O lírio também carrega a essência do lado de dentro. O perfume que o lírio carrega não está nas suas pétalas. O perfume que o lírio carrega está dentro do seu caule. E esse perfume eu chamo de essência do lado de dentro. Se tem uma coisa que o diabo tem tentado roubar da igreja no século XXI, é a sua essência. Se tem uma coisa que o diabo tem tentado roubar da nossa juventude, é a nossa essência. O diabo quer para si uma igreja deturpada, sem caráter, sem identidade, manchada pelo liberalismo, dominada por uma mentalidade progressista, fundada em mazelas, em pecado. Mas a igreja de Cristo é uma igreja que não abre mão da sua essência. Só que José sabia, não vale a pena abrir mão da minha essência com os minutinhos de prazer. Fique comigo nessa palavra. Acabe fez de tudo para roubar a vinha de Nabote, para comprar a vinha de Nabote, põe preço na Nabote. Quanto você quer por ela? Só que Nabote entende a minha essência. Aqui não tem preço, eu não negocio. O imperador de Babilônia mandou construir uma estátua lá dentro. E quando a estátua ficou pronta, ele convidou todo o povo, todas as autoridades. E quando a estátua estava pronta, ele disse o seguinte: quando a música tocar, todo mundo tem que se dobrar. Quem não se dobrar, vai para dentro da fornalha de fogo. E quando a música tocou, todo mundo se dobrou. Mas tem três amigos
ele é interno. Ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. E só tem uma forma desse perfume ser sentido: o lírio sendo ferido. Se o lírio não é ferido, ele morre guardando aquela essência valiosa sem que ninguém pudesse vê-la exalar. Só que o vento sopra no jardim, empurra o lírio para cima do espinho. E quando o lírio é empurrado para cima do espinho, o espinho fere o lírio. E quando o lírio é ferido, ele não desvia, ele não abandona o ministério, ele não morre, ele não abre mão da família. Quando o lírio é ferido, ele libera. Vocês são inteligentes, vamos lá. Quando o lírio é ferido, ele libera. Entende por que Deus permite algumas feridas na sua vida? Entende por que Ele permite alguns processos na tua casa? Essa ferida não é para a tua morte. É Deus dizendo: eu só estou fazendo você exalar aquilo que eu coloquei dentro de você. Meu Deus! Tem gente que quando é ferida exala veneno. A ferida revela quem é quem. Porque tem gente que é ferida e exala veneno, mas o lírio, quando é ferida, ele exala essência. Eu estou pregando para a gente aqui que só você e Deus sabe a profundidade da dor que você carrega. Só você e Deus sabe as feridas que você carrega. E quantas vezes o diabo grita nos seus ouvidos: você não vai resistir a essa ferida. O seu casamento não vai ficar de pé. A tua chamada não vai ficar de pé. Você vai morrer trancado dentro de um quarto, trancada, depressiva dentro de um quarto. Só que o que o diabo não sabia é que você não é qualquer semente. Você é a semente do lírio. E essa ferida não te para, não te mata, não te paralisa, vai te fazer liberar. É sei. Atos capítulo 16. Paulo e Silas são açoitados em Filipos, presos, as costas feridas pelos açoites, pés e mãos algemados a um tronco. Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo. A gente está preso, não está? Estamos feridos, não estamos? O que a gente vai fazer? Sabe o que é isso? É o lírio mesmo ferido exalando a essência de adoração. E aquela essência que Paulo e Silas liberam dentro da prisão não fica presa dentro de quatro paredes. Ela vai subindo até as narinas de Deus. E se tem uma coisa que mexe com o céu, meu irmão, é o crente mesmo ferido numa noite como essa, mas ainda tem disposição para levantar a mão e liberar a essência. E quando eu sinto o perfume daquela adoração, ele pisa naquela prisão, cadeias se quebram, portas se abrem, porque enquanto você ergue a sua mão para o céu, mesmo ferido, mesmo traído, mesmo machucado, libera a essência para ele. O céu trabalha pela tua casa, o céu trabalha pela tua família. Eu profetizo que enquanto você ergue a sua mão e adora ele aqui nessa noite, cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo quebrados, Deus está trazendo resposta e providência para a tua história. Paulo vai orar a Deus 3 vezes. Na primeira vez, Paulo ora dizendo: Deus, remove o espinho. Deus fica em silêncio. Na segunda vez, Paulo ora dizendo: Deus, remove o espinho. Deus fica em silêncio. Na terceira vez, Paulo ora dizendo: Deus, remove o espinho. Aí Deus olha para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta. É Deus dizendo para Paulo: Paulo, eu não vou remover o espinho, mas fica tranquilo, que eu já enviei a minha graça.
lado espinho, mas do outro graça. De um lado ferida, mas do outro graça. De um lado crise de ansiedade, mas do outro graça. De um lado depressão, mas do outro graça. De um lado marcas de um abuso, mas do outro abundante graça. E é para pecado de Deus para o teu coração. A graça é maior que os espíritos que te ferem. A graça é maior que a ansiedade. A graça é maior que a depressão. A graça é maior que as marcas do abuso. Nós não estamos de pé porque somos fortes. É a graça. É a graça. É a graça. É graça sobre graça. Misericórdia sobre misericórdia. Essa graça que te visita nas suas leis. Quantas vezes você pensou em parar? Quantas vezes você pensou em voltar para trás? Mas Deus te deu graça. Essa graça que te sustenta. Essa graça que te sustenta a tua casa. Eu clamo pela graça. Você conta pela graça. Congregamos pela graça. É a graça. Eu sei que espinho fala de dor e de sofrimento. Só que o espinho também aponta para o pecado. O espinho aponta para o pecado. A terra só produz espinhos e abrolhos depois da queda do primeiro Adão. O pecado do primeiro Adão tornou o solo da terra fértil para o crescimento do espinho. O pecado é o ventre que gera o espinho. E o pecado, a desobediência do primeiro Adão, os espinhos nasceram. Paulo vai dizer em sua carta aos Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 12, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado o espinho da morte. O maior problema da humanidade não é a desigualdade social. O maior problema da nação brasileira não é a corrupção no governo. O maior problema da homem é o pecado. O pecado é a origem dos espinhos. A minha pergunta para esse texto foi: se o pecado regou o solo da terra para o crescimento do espinho, o que tornou o solo da terra fértil para o crescimento do lírio, que era a igreja? Aí o Espírito me fez olhar para a cruz. Porque enquanto Cristo caminha em direção ao Gólgota, carregando sobre si as consequências do nosso pecado, ele tem sobre a sua cabeça uma coroa de... Porque o espinho é a consequência do pecado. Mas enquanto Cristo caminha em direção ao Gólgota, suas costas estão rasgadas pelos açoites, o sangue vai escorrendo pelo seu corpo e vai regando o solo da terra. Uma coroa de espinho está posta sobre a sua cabeça, e o crânio é uma das partes que mais sangram no corpo. O sangue escorre pela sua face e vai gotejando no solo da terra. O carrasco está olhando para o nosso Cristo, dizendo: perdeu, acabou. Anás está dizendo: paramos o pregador. Caifás está dizendo: acabou para ele. Mas enquanto Cristo caminha em direção ao Gólgota, enquanto os homens escarnecem do nosso Senhor, o Pai está sentado no seu trono, e a cada gota de sangue do Filho que pinga no solo da terra é um grito do Pai no céu: cresce lírio, cresce Assembleia de Deus, cresce igreja, cresce a demora, porque enquanto o solo da terra está regado pela desobediência e o pecado do primeiro Adão, nós que somos a igreja fomos plantados pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos uma semente da loucura humana, não somos uma semente da filosofia humana, não somos uma semente plantada por homens. Foi o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Será? Mas enquanto estivermos nessa realidade, neste corpo, lidaremos com as consequências do pecado dos espinhos. Os espinhos vão ferir o nosso corpo.
vão ferir a nossa pele. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15, ele vai dizer, ele vai dar 3 adjetivos para o nosso corpo: corpo mortal, corpo de vergonha e corpo corruptível. Hernandes Dias Lopes vai dizer que cada fio de cabelo branco na nossa cabeça é a morte nos chamando para um combate. Esse corpo não resiste à simples luta contra o tempo. À medida que os anos vão se passando, a força não é mais a mesma. A visão vai ficando turva. O cansaço toma conta do corpo. Os cabelos caem. Nós passamos por uma pandemia. Podemos ver, conseguimos enxergar o quanto esse corpo é frágil. Mas o que alegra o meu coração é saber que o fim do rio não é a terra. O fim do rio não é a terra. É esse mesmo Paulo que vai dizer em sua carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Observe o texto de Cantares, capítulo 6, verso 6, verso 1 e 2. Para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado e o buscaremos? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos seus jardins e para colher os seus lírios. As amigas da Sulamita perguntaram para ela: para onde foi o seu amado? Aonde ele está? Não é essa a pergunta que o mundo faz para nós? Há 2000 anos vocês pregam que esse Cristo vai voltar. Aonde ele está? Sabe qual é a resposta da Sulamita? O meu amado já desceu aos seus jardins. Quando o mundo fizer para nós essa pergunta: onde está o teu amado? A nossa resposta será: aguenta só mais um pouquinho, e quando a trombeta tocar, ele vai descer no seu jardim, ele vai colher o seu lírio, ele vai arrebatar a sua noiva, ele levará a sua igreja para as nações celestiais, e lá não haverá espinho para te ferir, lá não haverá dor, não haverá choro, mas nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Aguenta só mais um pouco, suporta só mais um pouco. Já já a trombeta toca, e ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Eu quero saber se há alguém aqui entre nós que ainda não fez um compromisso com esse Jesus. Talvez você está cansado de ser ferido, machucado, não encontra saída nem solução para os seus problemas. O Senhor está te convidando a entregar a vida para Ele hoje, para Ele cuidar das tuas feridas.
Ele pode consertar aquilo que se quebrou. Ele pode reconstruir aquilo que foi derrubado. Talvez você se afastou por causa dos espinhos da vida. Ferido, machucado, foi embora sangrando. Mas o Senhor está aqui de braços abertos para te receber de volta. Ele tem bálsamo para curar as suas dores. Ele tem alívio para a tua alma. Aonde está a primeira vida para se entregar para Cristo nessa noite? Você não vai morrer trancada dentro desse quarto. Essa ferida emocional não vai roubar a tua alma. Entrega a sua vida para Ele, deixa Ele sarar você. Faça um sinal com a sua mão, eu quero te conhecer. Onde está você que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero orar pela tua vida. Ele pode abrir um caminho no meio desse deserto. Enquanto você se decide, eu faço um segundo convite. Você que ouviu essa palavra é crente, mas por muitas vezes os espinhos te tentam a parar e a desistir. E há dias você vem clamando a Deus por uma resposta. E você sentiu Deus falando com a tua alma nessa noite. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Esse espinho não vai te parar. Esse espinho não vai anular aquilo que Deus tem na tua casa e na tua história. Sai do teu lugar, eu estou te esperando para a gente orar. Deus vai renovar a tua vida nessa noite. Ele vai renovar as tuas forças.
que entrou aqui nessa casa por causa de feridas do passado. Traumas, marcas de abandono, ausência de paternidade. Nós vamos entrar em guerra aqui nessa noite. Eu convido você a levantar sua mão cristã e não me deixe orar sozinho, pelo amor de Deus. O Espírito Santo está aqui. Tem gente que vai sair daqui curada e vai comprar testemunho nessa casa. Nós vamos cantar e nós vamos orar debaixo dessa palavra. Tomando convicção daquilo que Deus está falando no meu coração. Tem gente que vai dar grito de liberdade aqui nessa noite. Erga as suas mãos e vamos orar. Pai, nós suplicamos ao Senhor. Nós entramos em guerra agora, Pai. E nós clamamos ao Senhor, que é o Senhor dos exércitos. E também esse meu queimado agora. Que haja libertação pelo poder da tua palavra. Pai, nós clamamos. Pai, nós suplicamos agora. A tua igreja vai erguer as suas mãos. Nós erguemos as nossas mãos. E nós confiamos. E nós identificamos cadeias. E nós identificamos espaço. Portal dos Sinos.